Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era domingo e eu estava ali em casa do meu namorado porque a gente tinha acabado de almoçar. Aí foi ajudar minha sogra a ajeitar a cozinha e aproveitamos para conversar. A dona Luísa sempre foi uma mulher assim, brincalhona. Adorava tirar uma onda assim, até comigo ela fazia brincadeira. Só que, confesso que não entendi quando ela veio com aquela história. Primeiro, fez uma pergunta que, olha, me deixou boiando. Escuta, Aline, como que você consegue usar uma calcinha tão pequenininha como aquela, hein? Eu olhei pra ela, meio espantada. Onde que ela tinha visto uma calcinha minha para saber o tamanho? Como assim, dona Luísa? Que história é essa de calcinha? Onde que a senhora viu uma calcinha minha? Ué, nas coisas do Ronaldo. Foi ele que disse que era tua. Fiquei até abismado, me perguntando como que você cabe dentro dela. Tá certo que você é magrinha, mas não é tanto, né? Olha, entendi menos ainda quando ela disse aquilo, porque eu nunca tinha deixado uma calcinha minha ali no meio das coisas do Ronaldo. Mesmo quando dormia ali ou tomava banho, eu guardava tudo numa sacolinha dentro da minha bolsa para levar para casa e lavar depois e guardar dentro da minha gaveta. Sabe, coisa esquisita. Aliás, nem mesmo uma escova de dente eu deixava ali. Acho que ela percebeu a minha surpresa, até porque eu devo ter feito uma cara bem esquisita. E ainda falei que devia estar havendo algum engano, né? E outra, eu não gostava de usar lingerie pequeno. Me senti incomodada. De maneira que, juro, não entendi. Ela devia ter, repito, notado o meu estranhamento. Sabe quando a pessoa perde o rebolado? Ela chegou a perder a cor. Certamente deve ter se dado conta da bola fora que tinha dado, né? E tentou sair pela tangente. Esquece, Aline. Brincadeira minha. Não achei calcinha nenhuma. Só queria ver o teu jeito. Ela ficou assim, bem diferente, meio esquisita. Tanto que nem conversou mais nada. Quer dizer, mudou de assunto, né? Mas logo ficou em silêncio de novo, como se tivesse se arrependido de ter tocado naquela história de calcinha. Fiquei meio desconfiada, claro, né? Convenhamos. Se a minha sogra tinha achado uma lingerie no meio das coisas do meu namorado, filho dela, alguma coisa errada devia ter. Fiquei em silêncio também. E ela notou que eu fiquei desconfiada. Olha, eu podia até ter conversado depois a sós com o meu namorado, mas resolvi confrontá-lo ali mesmo, na frente da sua mãe. Ô, Ronaldo, dona Luísa disse que achou uma calcinha minha no meio das tuas coisas. Que calcinha é essa? Olha, juro, ele ficou pálido. Branco feito uma folha de papel. Não sabia se olhava para mim ou para a mãe. Depois, meio esquisitão, falou: ué, como assim, calcinha? Nisso a mãe dele falou: era brincadeira minha ali. Já falei. Só disse aquilo para ver a tua reação. Ela tentou de novo consertar a situação, mas eu senti. Não sei explicar, mas eu senti que alguma coisa ali tinha. Olha, eu duvido que fosse brincadeira dela para ver o meu jeito. Sabe, se é tipo de brincadeira que se... Nada a ver. E a reação do Ronaldo também foi estranha. Ele chegou a perder a cor. De todo modo, mesmo desconfiada, que mais que eu podia fazer? Na verdade, não consegui esquecer, tanto que depois a gente meio que discutiu por causa desse assunto. Porque a impressão que me deu foi de que a minha sogra tentou protegê-lo. Eu até falei
Olha lá, hein, Ronaldo. Se eu descobrir que você andou trazendo outra mulher aqui pro teu quarto, bom, ele retrucou. Que ideia, amor? Claro que não. Você não viu a mãe falando que era brincadeira dela? Eu, hein? Olha, podia até ser. Mas que eu fiquei desconfiado, isso fiquei. De todo modo, a gente ficou de bem. Quer dizer, mais ou menos. É porque eu fiquei desconfiado. Mas achei que não valia a pena ficar brigada com ele por causa de uma coisa que eu... Enfim, era uma suspeita, né? Mesmo assim, depois desse dia, sempre que a gente discutia, eu trazia à tona aquela história. Porque é natural do ser humano, né? É difícil quando você tem uma suspeita, tem uma desconfiança, mesmo querendo esquecer, aquela coisa fica ali martelando na cabeça. Bastava uma discussão, eu já trazia o assunto à baila. Não pense que eu esqueci, viu? Você sabe o quê? Aquela história da calcinha que a tua mãe falou. Um dia, resolvi procurar nas coisas dele, no roupeiro, nas gavetas, alguma coisa que de repente pudesse ser suspeita. Ele foi pro banho e eu fiquei ali. Claro que não achei nada, né? Mesmo porque, se tudo fosse verdade, ele já devia ter se livrado daquela peça. De maneira que ficou o dito pelo não dito. E ficamos assim, mais ou menos bem, apesar, repito, daquela desconfiança que ficou ali na minha cabeça o tempo todo. Até que 3 meses depois, aconteceu uma coisa. Foi num sábado, lembro que eu tinha saído do serviço e mandei uma mensagem para ele, dizendo que ia até o centro, ver umas coisas numa loja e que depois iria direto para sua casa, para a gente ficar junto. E foi o que eu fiz. Fui até o centro, rodei algumas lojas, aí depois, em vez de ir para casa, peguei o ônibus e fui direto para casa dele. Só que quando cheguei, estava rolando a maior confusão. Olha, dali do portão, já deu para ouvir as vozes alteradas lá dentro. Somente quando me aproximei da porta, é que vi o que estava acontecendo. A vizinha, que morava ali do lado, estava na porta, batendo boca e dando de dedo na cara da minha sogra. E falando um monte de coisa. Olha, fiquei até confusa, tentando entender o que estava se passando. Assim que me aproximei, pude ouvir claramente a mulher falando. E o pior é que ela falava para minha sogra, mas olhava pro filho dela. Ou seja, meu namorado, você só pode ser doente, viu? Só pode ter um distúrbio mental. Só isso para explicar. Agora, quando meu marido chegar, eu vou contar para ele, viu? E aí, vai ser para ele que você vai dar explicação. Você é tarado. Nossa, quando ela falou aquela frase, quando ele usou aquela expressão, e falando pro meu namorado, eu fiquei apavorada. Disse: minha sogra se atravessou. Vai embora daqui. Vai! Sua mentirosa. Você não tem prova. A mulher retrucou: não preciso de prova nenhuma. Eu vi com os meus próprios olhos. Olha, eu fiquei chocada. Mas juro, pelo menos até aquele momento, não atinei pro sentido do que ela estava falando. Tanto que me meti no meio da discussão. Ei, gente, o que tá vendo aqui? Que bate-boca é esse? Todo mundo me olhou, inclusive a vizinha. E quando me viu, deu um sorrisinho sarcástico. Chegou quem faltava. Por que você não pede para esse teu namorado tarado explicar o que ele fez? Hein? Olha, eu vi aquela mulher falando aquelas coisas, gelei.
gelei. Tarado? O Ronaldo? Mas de que ela estava falando aquilo? Ela completou. Hoje eu peguei ele no pulo, viu? Tarado, nojento. Eles continuaram batendo boca. A vizinha, minha sogra, só o Ronaldo ficou calado o tempo todo. Mas de repente ficou aquele silêncio e foi como se eu estivesse sido transportada para uma outra dimensão. Mesmo as imagens diante de mim, eu vinha assim desfocadas. Foi inevitável. De repente me deu aquele clique. Liguei uma coisa na outra. Lembrei daquela história da calcinha que minha sogra falou, dizendo que tinha encontrado no meio das coisas do Ronaldo. E aí falou para mim, como se fosse minha, segundo ela, uma peça pequena, que ela achava que não cabia em mim. Claro que não cabia, não era minha. Aí depois, vendo a minha reação, ela se arrependeu, viu que tinha dado bola fora e falou que não tinha achado calcinha nenhuma, que era só para ver o meu jeito. Para ver meu jeito. Pensa que eu sou boba? Pois sim. Agora as coisas começaram a fazer sentido. Calcinha não era minha. Claro que não era. Nem podia ser. A calcinha era da vizinha. Porque ela disse com todas as letras: tarado, nojento, tem cabimento roubar as minhas calcinhas do varal. Ele tinha entrado lá no quintal dela. Repito, tudo escureceu na minha frente quando aquela mulher falou aquilo. Mesmo quando eu pousava ali, tomava banho, guardava a peça usada numa sacolinha, levava para casa. A calcinha que a mãe do meu namorado tinha encontrado não era minha, mas era ou da vizinha. E isso eu não tinha até aquele momento entendido ainda. Ou era da filha dela, porque ela tinha uma filha adolescente, uns 13, 14 anos. Pensa no estado em que eu fiquei. Principalmente porque o Ronaldo fugiu do meu olhar. Não me encarou uma vez sequer. Eu ainda perguntei se era verdade o que aquela mulher estava falando. Só que ele não abriu a boca. Ficou encolhido, ali assustado. Quem respondeu, na verdade, foi minha sogra. Chamou a vizinha de mentirosa. Eu não sabia, repito, a idade da filha dessa mulher. Mas devia ter uns, 13, 14 anos. Olha, eu fiquei de cara. Porque, lembrando o que a dona Luísa tinha dito, que a calcinha era muito pequena, talvez não fosse da vizinha, fosse da filha dela, adolescente. Para você ter uma ideia, fiquei tão fora do ar que nem vi aquela mulher indo embora. Quando me dei conta, estávamos apenas nós três ali. Eu, o Ronaldo e a mãe dele. Claro que confrontei o Ronaldo. Só que era a dona Luísa quem falava. Teve uma hora que eu me irritei. Deixa ele falar, dona Luísa. Eu quero ver o que ele tem a me dizer. Dá para a senhora deixar ele falar? Aí ele negou. Disse que a mulher era louca. Mas sabe quando você vê a coisa toda assim, diante dos teus olhos e percebe que se tem alguém louco ali, não é exatamente a pessoa que ele estava acusando? Pareceu muito claro para mim quem era o mentiroso daquela história. Até porque, convenhamos, né? Aquela mulher não ia fazer aquele escândalo todo se não tivesse visto ele mexendo no varal da casa dele.
E foi isso exatamente que ela falou. E ainda tinha aquele episódio, minha sogra me perguntando como é que eu cabia dentro daquela calcinha. Claro, pensando que era minha, só que não era. Devia ser da filha da vizinha. Ou seja, tudo começava a fazer sentido. Eu nunca imaginei que ele pudesse ter esse tipo de... sei lá como chamar. Tara, fetiche. Onde se viu? Rouba a calcinha do varal da vizinha. Calcinha da filha dela ainda por cima. O que deixou a mulher mais revoltada. Eu não tiro a razão dela. Resolvi conversar com ela de novo. Até porque conversar mesmo a gente não tinha conversado. Aquela discussão que houve ali, ninguém se entendia com ninguém. Era um acusando, minha sogra defendendo o filho, ele quieto. Resolvi procurá-la. Ela não me tratou muito bem. Claro, devia estar fula da vida ainda, né? Só que no final acabei conversando até com a menina, porque ela também estava ali na casa. E ela me contou outra coisa que me deixou mais indignado. Segundo ela, o Ronaldo andava cercando, fazendo gracinhas. Sabe quando você não acredita? Lembra que eu perguntei, mas que tipo de coisa ele te chamou para sair? A menina respondeu: faz tempo que ele fala um monte de coisa, vive pedindo o número do meu celular. Tá, e você passou? Claro que não, né? Nisso a mulher interviu. Você me desculpe, viu, moça? Mas a gente vai ter que tomar uma providência. Só estou esperando o Walter chegar para contar tudo para ele. Minha intenção, e é bom que você já saiba, é ir na polícia fazer um boletim de ocorrência. Meu Deus, a história só ficava pior à medida que eu a conheci um pouco mais. Conversei com o Ronaldo de novo e mesmo com o coração partido, porque gostava dele, resolvi terminar o nosso namoro. Até porque ele ficou em silêncio quando o botei contra a parede de novo. Dava para ver na cara dele que ele estava metido naquilo até o pescoço. Claro que estava, né? Mulher ia inventar aquilo. Ela e a menina. Olha, achei muito grave o que ele fez. Imagine, a própria menina me contou que ele cercava quando a encontrava na rua. Pedia o número do celular dela. Não era o que eu queria, juro que não era. Até porque gostava dele. Sofri muito com o fim, mas apesar de ter terminado tudo, também não queria o seu mal, né? E ainda o alertei sobre a ameaça daquela mulher. Pedi que ele se preparasse, porque pelo jeito ela estava disposta a envolver a polícia naquele episódio. Ele só engoliu em seco, mas também não falou uma palavra. Como também não tentou me fazer voltar atrás quando eu falei que estava tudo acabado. Isso me doeu ainda mais, não vou mentir, porque gostava dele. Pensei que ele fosse fazer de tudo para não me perder, né? Mas não foi isso que aconteceu. Depois que me afastei, não soube de mais nada. Até quiseram me contar, mas eu realmente não quis saber. Preferi me retirar de cena de vez, até para não prolongar aquele sofrimento, né? O pior é que não consegui superar até agora. Ainda sofro, ainda sinto saudade. Infelizmente, apesar de que não devia, né? Ainda penso nele. Inclusive, sinto vontade
de procurá-lo às vezes. Pelo menos para saber como ele está. Que fim que deu aquele episódio grotesco, mas acabo sempre recuando quando lembro de tudo. É porque o que ele fez foi uma coisa muito séria. Imagine, meu namorado, e mesmo comigo, ficava dando em cima da filha da vizinha, uma adolescente quase criança, e como se fosse pouco. Olha, se aquela mulher cumprisse a ameaça e prestasse queixa contra ele na delegacia, não estaria agindo errado, não. Pelo contrário. Sabe o que é que me pergunto até hoje? Sei lá por quê, porque também que diferença que vai fazer, né? Mas será que o Ronaldo é um tarado? Vai ficar roubando calcinha do varal da vizinha? Ou será que é só um fetiche, quem sabe seja um traço da sua personalidade? Não sei. Mas se realmente for, sei que estou agindo certo, me mantendo longe dele, mesmo gostando dele porque ainda gosto. Mesmo ainda não tendo conseguido esquecê-lo. Mesmo ainda chorando, sofrendo de saudade, penando com a falta que infelizmente ele ainda me faz.